Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus capítulo 8. Ai, Senhor, como eu te amo. Mateus capítulo 8, versículo de número 14 e 15. Você lê para nós, doutora? Eu vou ler Mateus porque é menorzinho, mas nós vamos olhar para dois textos depois. Mas vocês vão poder sentar, tá bom? Vai. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Ela estava com o quê? Não, me ajuda. Ela estava com o quê? Vai. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então ela estava acamada, ela estava com febre. O que é febre? Cadê as enfermeiras da igreja médica? O que é febre? Temperatura alta. O que é febre? Sinal que algo está com... Febre é o teu corpo sinalizando que alguma coisa dentro de você está errado, está mal. É aquela luz do carro que se acende, os homens. Sabe aquela luz que de vez você levar no mecânico, você apaga no aparelhinho, aquela luz lá, que sinaliza que alguma coisa está errada no motor. Alguma peça está fora do lugar. É isso, febre. Então ela estava com febre. Ela é sogra de quem? Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre a cura da sogra de Pedro. Há quem acredite que é por conta dessa cura aqui que Simão negou Jesus 3 vezes. Brincadeira, brincadeira. Se assente, se assente. Ai, eu estou brincando. Vocês precisam ser mais flexíveis um pouco. Nós estamos no 4º dia desta poderosa série sobre Simão Pedro, da areia da dúvida à rocha da revelação. Na primeira terça nós fizemos uma introdução sobre quem é Simão Pedro. Falamos sobre a cultura que ele estava inserida, geograficamente o lugar onde ele estava, o lugar onde ele morava e o lugar onde Cristo o encontrou. Na segunda semana nós falamos um pouco sobre a pesca maravilhosa, que foi o primeiro encontro impactante de Simão com Jesus. Jesus o chamou e na terça-feira passada nós entramos no texto falando sobre a aceitação da chamada, porque não basta ser chamado se a chamada não for aceita, se eu não responder a chamada de acordo com aquele que me chama. Então, nós falamos sobre as escolhas de Cristo, sobre escolher pessoas improváveis, sobre escolher pessoas inadequadas, pessoas sem o perfil exigido, religioso. Falamos sobre Jesus não chamar ou não ver como o homem vê. Não existe desculpa para Jesus quando Ele nos chama. Ele nos chama, Ele nos prepara, Ele nos habilita, Ele muda o nosso plano, Ele muda a nossa história, Ele altera a nossa geografia, Ele nos faz dormir com pensamentos diferentes, com coisas diferentes passando sobre os nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre uma decisão que Jesus tomou após a aceitação ministerial. Eu queria seguir com vocês uma ordem cronológica dos fatos,
por isso me atentei a esse texto de Mateus capítulo 8, verso 14 e 15. Porém, como eu já disse aqui para vocês, o evangelho de Marcos e de Lucas, chamado de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos. Você que ainda não anotou isso em nenhum lugar, anote, evangelho sinótico. Pastor, o que é o evangelho sinótico? É aquele que se completa por cada evangelista, é o olhar de cada evangelista acerca de um texto. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar quase as mesmas histórias em ângulos diferentes. O que vai mudar um pouco dos evangelhos é o evangelho de João, mas os três evangelistas seguem o mesmo caminho, a mesma trilha, e quase todos os milagres encontrados no evangelho de Mateus, você vai encontrar também no evangelho de Lucas e no evangelho de Marcos. Porém, entretanto, todavia, o evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 29, 30 e 31, narra a mesma história. E Lucas, evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 38 e 39, também tem a mesma narrativa. E nós vamos ficar pulando de um texto para o outro, encontrando algumas diferenças que complementam esse texto. Posso ouvir um amém? Amém. O texto que está em ordem cronológica, e a partir de agora você já pode começar a manusear a sua Bíblia, evangelho de Lucas, capítulo de número 4, evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 4. O capítulo 4 inteiro está em ordem cronológica, ainda que o capítulo 4, dentro do livro, não esteja na ordem cronológica. Deu para entender isso aqui? O capítulo 4, os textos narrados aí, os milagres e os fatos que vão acontecer, estão em ordem cronológica. Mas o capítulo 4 em si não está em ordem cronológica. Ele deveria estar lá no capítulo de número 7, que viria depois da pesca maravilhosa. Todo mundo entendeu? Diz amém. Eu vou bem devagar que eu quero muito que você entenda, tá? Então, o capítulo de número 4, a narrativa é deserto. Depois do deserto, a Bíblia diz que Jesus vai para uma sinagoga. Jesus vai para uma sinagoga. E a sinagoga que Jesus vai é na Galileia. Olha o versículo 14. Jesus vai para a Galileia. Sua fama percorre pelaquela região. E ensinava. Diga comigo, ensinava. Você percebeu que Jesus no capítulo 4, no barco de João, ele está ensinando? E agora na sinagoga ele também está ensinando? Se eu fosse você, eu anotava isso, porque você vai ver a diferença em alguns textos. Tem texto que está pregando e tem texto que está ensinando. São duas coisas diferentes. Ensinar é diferente de pregar. Pregar é diferente de ensinar. A pregação, geralmente, ela causa em nós uma euforia. A pregação, ela gera em nós serotonina, aquela avalanche de alegria, poder, glória, aquela manifestação. Há uma explicação que eu acho boa para utilizar, para explicar acerca de pregação e ensinamento. A pregação é o surfista. O surfista, ele está sempre preocupado em pegar ondas. E quanto maior a onda, maior as manobras e mais aplaudido ele é. Diferente do ensinamento. O ensinamento não está preocupado com as ondas, está preocupado com a profundidade do texto. Então a pregação você vai por cima do texto. O ensinamento você mergulha e mostra o que tem debaixo. Então tem pregação que, quer ver? Talvez você foi num culto e você saiu de lá tão anestesiado, você pulou tanto, gritou tanto que você saiu rouco de lá. Aí você diz assim, o que pregou? Aí você diz, não sei, mas foi poderoso, viu? Olha, eu saí de lá que eu tremia todo. Pregação. Ensinamento é diferente. Ensinamento causa em nós esse sentimento de papel,
anotação, calmaria, é você olhar para o que tem debaixo das ondas, é colocar o óculos de mergulho e dizer: vem ver o que ninguém viu, vem enxergar o que ninguém enxergou. Então, isso é um ensinamento. E existe a dádiva de ensinar e pregar, que é quando você ensina pregando e prega ensinando, que é o que eu tento fazer quase todos os dias. É ter o fervor de um evangelista, mas a pedagogia de um professor. Então por isso que nós vamos começando mais devagar e vamos subindo de maneira pedagógica. Mas eu quero essa compreensão de vocês. Jesus estava ensinando na sinagoga. Dobre a sua atenção. As sinagogas, no tempo de Jesus, era algo comum. Mas o início das sinagogas se dá dentro do exílio babilônico. Os 70 anos que o povo de Israel passaram dentro do exílio babilônico, por conta que Nabucodonosor levou. Nesses 70 anos eles ficaram distantes de Jerusalém. Lembra que o templo foi colocado fogo, as portas foram derrubadas, os muros foram derribados, tudo em Jerusalém foi destruído, e eles é levado para a Babilônia. Na Babilônia eles não podem adorar, não tem culto, então eles se reúnem em pequenos grupos, como um bom assembleano conhece como campanha no lar. Quem é mais church da vida conhece como célula. Pequenos grupos, ajuntamento de pessoas. Não dá para juntar todo mundo, aliás eu estou falando de uma multidão. Um ajuntamento para adoração poderia ser visto pelo Império Babilônico como uma rebelião. Por conta disso, eles se juntam em pequenos grupos, ninguém sabia o que estava acontecendo, então eles se juntavam, cada um com um pedaço da Torá, cada um com um pedaço do livro, e estudavam a palavra, alimentavam o seu espírito. Quando eles voltam do cativo, e eles vão reconstruir o templo, que é o segundo templo, a Bíblia diz que eles já estavam aculturados com as sinagogas. Então, o trabalho no templo se tornou apenas um culto oficial. Na verdade, eles se encontravam em pequenos grupos. A sinagoga mais perto da sua casa, mais próxima da sua casa. Havia um responsável pela sinagoga. Porém, a sinagoga ela era aberta para todos aqueles que gostariam de explanar uma palavra, porque não era culto. Na sinagoga não tinha louvores. Na sinagoga só tinha ensinamento da palavra, conhecimento da palavra, leitura da palavra. Entretanto, a Bíblia diz que Jesus vai a uma dessas sinagogas, e a Bíblia diz que Jesus, terminando de ensinar, ele recebe o elogio. As pessoas ficam admiradas, as pessoas ficam perplexas com aquilo que ele está ensinando, as pessoas estão louvando a sua notoriedade. Olhe para cá, aqui Jesus não é admirado como Cristo, aqui Jesus é admirado como mestre, como rabino, como professor, como rabone, como um ensinador, como outros. Aqui Jesus não está sendo aplaudido porque fez um milagre, Jesus está sendo reconhecido pelo ensinamento que está trazendo. Jesus está sendo reconhecido pela sua oratória, Jesus está sendo reconhecido pela sua retórica, Jesus está sendo reconhecido pela sua eloquência, Jesus está sendo reconhecido pela sua dicção, ao expor a verdade das Escrituras. Não era comum alguém falar com tanta segurança das Escrituras como Jesus falava naquela sinagoga. Quando Jesus terminou, o ambiente está completamente surpreendido, o povo está atônico, surpreendido, admirados com aquele ensinamento. A Bíblia diz que Jesus sai dessa região que ele está da Galileia e vai para a região de Nazaré. Repita comigo, Nazaré. Não, mais forte, diga Nazaré. Nazaré, lembrando apenas os irmãos, que é a cidade onde Jesus foi criado. Jesus não foi nascido, ele foi criado em Nazaré. Ele nasceu em Belém. Quando Jesus vai para essa região de Nazaré, Jesus agora, ele saiu de lá como um homem comum para morar em Cafarnaum, mas quando ele volta para lá, ele volta como mestre, como rabino, como rabone.
As pessoas viram ele crescendo, Fabrício, e é muito difícil para quem te vê crescendo entender que algumas coisas mudaram. Tem pessoas que te vê e pensam que você ainda é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Existem pessoas que estudaram com você e você encontra com ele na rua e você vai conversar com ele e ele está com a mente em 15, 10, 20 anos atrás, dentro de uma pessoa que não existe mais. Você não é mais aquela pessoa. E isso aconteceu com Jesus, porém as pessoas não conseguiam compreender. Jesus começou a ensinar da mesma maneira que ensinou na Galileia. Jesus começou a ensinar, mas nesse dia aconteceu algo diferente. Pergunte o quê? Olha o que o texto diz. A Bíblia diz que Jesus foi, e era um sábado, Aí Jesus entrou na sinagoga, como era de costume, e ele levantou para ler. Olha o 17. Então deram o livro do profeta Isaías. Gente, olhe para cá. E abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito. Eu preciso da sua atenção para explicar isso aqui. Eu estou contextualizando o texto para fazer sentido o que eu vou pregar. A Bíblia diz que Jesus, ele vai e ele recebe a oportunidade para falar. Aliás, a fama dele já havia chegado em Nazaré. Estava todo mundo esperando ele em Nazaré. E nesse dia, lhe entregaram um rolo do profeta Isaías. Deixa eu explicar isso aqui para você. Porque diferente do que nós temos hoje nas mãos, quem tem Bíblia, levanta ela aí, ó. Diferente dessa Bíblia aí que está nas suas mãos, aquele tempo era rolos. E os rolos que era os pergaminhos que estavam sobre os rolos, então era um rolo para cada livro. Então era um rolo para Isaías, um rolo para Jeremias, e ficava separado, Torá, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores, os livros ficavam divididos. Então não era como os dias de hoje, que você pega a Bíblia e procura Isaías e você lê o texto que você quer. Não era assim. Para encontrar o texto que vai se ler, se precisava abrir o pergaminho em longos espaços para conseguir ter uma leitura aprovada. E o texto diz que entregaram o livro do profeta Isaías e abriu, olha o que está escrito, e achou. Diga, achou. Eu gosto disso, porque Jesus sabia o que estava procurando e achou o que procurava. Jesus sabia o que estava procurando e ele achou. O que me deixa triste é porque tem muita gente hoje que não consegue achar. Tem cultos hoje que o pastor passa o culto inteiro sem conseguir achar o texto. São cultos sem abrir a Bíblia, imersões com a Bíblia fechada, cultos com a Bíblia fechada, porque não consegue achar, não lembra onde está, não sei se está. Aí ele acaba dizendo assim, talvez você já tenha participado de um culto como eu já participei. A Bíblia diz que não cai uma folha seca de uma árvore se não for a permissão de Deus. Eu não sei onde está escrito, mas a Bíblia fala. Você não sabe porque não está escrito. Não é bíblico. Esse é o problema de quando não achamos, mas Jesus achou. E ele achou o lugar que estava escrito. Olhe para cá para melhorar ainda mais. No século 18 ou 17, a Bíblia ela foi dividida em capítulos, livros como nós vemos hoje em dia, para facilitar achar capítulos. Aí no século 18 vem os versículos. Antigamente era tudo misturado, não tinha capítulo, versículo. Então quando Jesus achou aqui, é um mistério. E o texto que ele achou é exatamente Isaías capítulo 61. Olha o 18, coloca o 18 na tela. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e clamar o ano aceitável do Senhor. É esse texto. Agora coloca Isaías 61, verso 1 e 2, porque você vai aprender a achar o texto aqui. Coloca o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isaías está profetizando isso aqui 700 anos antes de Cristo nascer. Essa profecia apontava para ele. Quando Jesus lê esse texto, o que Jesus está falando é: eu sou o Messias, eu sou aqueles que vocês esperavam.
aguardavam. Eu sou aquele que veio para trazer liberdade. Olha o que aconteceu, volta o texto. Ele terminou de ler, sentou na cadeira. Nas sinagogas havia uma cadeira chamada cadeira de Moisés, que era a cadeira da lei. Ninguém sentava sobre essa cadeira, porque só quem podia sentar na cadeira era o Messias. Então Jesus pegou o livro, leu o livro, sentou na cadeira e disse: hoje se cumpre esta palavra. Quando Jesus disse isso, e eles acabaram de ouvir, olha o 22, todos davam testemunho dele e se maravilharam. Percebe-se que a mesma coisa acontece. Diga, o quê? Está todo mundo surpreso. Rapaz, como fala bem. Olha, mas não fala bonito? Ensinador nato. Quem diria que aquele menino que ficava aqui chutando o chão, o filho da irmã Maria, ia dar um bom pregador, hein? Olha, está de parabéns. Ele fala, eu entendo. Ele fala, eu escuto. Ele fala, eu compreendo. Os outros ensinavam, eu não entendia nada. Esse ensina, eu entendo tudo. Aí, o que eles estavam esperando? Olha o texto, olha o texto. Aí a Bíblia diz que, o versículo de número 23, então Jesus disse, porque, peraí, deixa eu voltar ao 22 para fazer sentido o 23. Quando eles falam isso, eles terminam concluindo, mas ele está falando que é o Messias. Ele não é o Messias. Ele não é o filho de Deus, ele é o filho do Zé. Conheço o Zé. Construiu aqui em casa. Fez meus criados mudo. Meu armário foi Zé que fez. Trazer esse menino para cá. Aí Jesus, sabendo o que estava acontecendo, olha agora. Jesus sabia que eles não estavam querendo ensinamento, eles estavam querendo milagre. Porque o ensinamento para eles não bastava, eles queriam milagre. Você está pensando que é só nessa geração que as pessoas trocam ensinamento por milagre? Aconteceu lá. Eu estou sabendo o que ele fez em Cafarnaum, eu quero ver se ele vai fazer aqui também. E Jesus conhece o pensamento. Ele disse, sem dúvida vocês estão citando para mim provérbios. O médico cura a si mesmo, dirão tudo o que ouvimos, que vocês fez em Cafarnaum, faça aqui também na sua terra. Jesus prosseguiu, eu sei que vocês estão pensando, de fato afirmo a vocês, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Vocês não me receberam, vocês não acreditam em mim, vocês são uma geração incrédula, e por isso não viverão milagres. Para que Jesus foi fazer isso, cara? Estava todo mundo gostando dele. Mas sabe o que Jesus fez? Grita, o quê? Contrariou. E quando contraria, o povo fica bravo. Porque quando você contraria alguém, contrariar uma pessoa serve para revelar o coração dela. Eu vou falar de novo bem devagar. Vai bem devagar, porque hoje eu não quero confusão. Eu vim tranquilo. Quando Jesus contrariou, olha o que aconteceu no verso 28. Abre 28. Abre 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O mesmo povo que no versículo de número 22 estava, uau, prega muito, é o mesmo culto. Minutos depois, está todo mundo irado com Jesus. Por quê? Pergunta por quê? Porque Jesus contrariou. E tem hora que você precisa contrariar pessoas, porque você só vai conhecer verdadeiramente quem são as pessoas quando você contrariar elas. Todo mundo te ama até que você fale o que elas desejam ouvir. Tudo é conveniente enquanto você está fazendo exatamente aquilo que as pessoas querem que você faça.
Você é um bom líder, um bom pastor, um bom regente, um bom músico, até fazer o que o povo quer que você faça. Quando contraria, o amor se torna ódio, a admiração vira repúdio, os elogios se tornam em críticas. Quem sabe se fosse eu ou você, pensaríamos, por que eu fui mexer nisso? Por que eu não deixei do jeito que estava? Por que eu fui mexer? Porque estava errado. E o que está errado tem que ser mexido. O problema é que nós, na ânsia de evitarmos contrito, começamos a tolerar o que não pode ser tolerado. Pessoas, quando são contrariadas, revelam o que estão dentro do seu coração. Posso falar? Fale exatamente o que precisa ser falado, ainda que isso cause um desconforto no ambiente. Fale o que necessita ser falado. Jesus está dizendo, aqui é minha casa, aqui é o meu povo, e eu vou falar o que eles precisam ouvir. Não aceitar a contrariedade é rejeitar a transformação. Porque quando você é contrariado por Deus, por Jesus, pela palavra, por uma liderança, Jesus está te chamando para ser melhor em uma área que está deficiente. Tem alguém comigo para dizer amém? A Bíblia diz que pegaram Jesus, levaram Jesus em um precipício e queriam jogar Jesus lá de cima. Pergunta quem? A galera que estava ouvindo Jesus e dizendo que ele pregava muito. Ninguém vai falar nada. O mesmo grupo que aplaudiu, agora quer matar. Mas a Bíblia diz que Jesus saiu. E ele vai para Cafarnaum. Olha o texto. Em um sábado, diga sábado, Jesus vai para Galileia em um sábado, entra em Cafarnaum. Deixa eu ir devagar. Olha o versículo 32. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era, deixa o texto na tela, com autoridade. Ele ensinava como quem tem autoridade, não como os fariseus. Ele ensinava, porque tinha autoridade e poder para falar sobre aquilo. Autoridade para falar. Tem gente que fala, mas não tem autoridade. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem autoridade. Tem gente que tem uma boa oratória, mas não tem autoridade. Tem gente que tem voz afinada, mas não tem autoridade. Tem gente que é bonito, é arrumado, é cheiroso, mas não tem autoridade. Tem gente, olhe para cá, nem todo mundo que fala, fala com autoridade. Eu vou falar de novo. Nem todo mundo que fala, fala com autoridade. Tem gente que fala porque ensaiou. Tem gente que fala porque programou. Tem gente que fala porque decorou. Jesus não. Jesus fala porque tem autoridade para falar. Levante a mão direita aos céus. Eu quero profetizar. Se você receber, você dá glória. Nesta noite, Jesus está te dando autoridade para falar. Quem pega essa palavra, dá um grito de glória. Estamos chegando. Muda a tradução aí, Luiz, e coloca a Almeida Corrigida Fiel. Eu quero ler o 33. Vai doer. Jesus está ensinando. Jesus está o quê? Olha o que aconteceu. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio. Repete comigo. Estava. Me ajuda, Fabrício. Assim mesmo, Fabrício. Estava
A Bíblia não diz que ele chegou. A Bíblia não diz que ele entrou. A Bíblia diz que ele estava. Ele fazia parte. Ele estava lá. Quem sabe todo culto ele estava lá. Sobe pregador, desce pregador, sobe cantor, desce cantor, e ele está lá. E nada fazia parte do culto. Não sei se eu falo isso aqui. Quem sabe até um dos cultos passados foi ele que pregou. É pesado, né, isso aqui? Estava lá. Porque os fariseus pregavam, mas nada acontecia. Falácia. Mas naquele dia, o pregador era Jesus. Que vontade de falar. Jesus estava ensinando. E o homem que estava lá com o demônio gritou: não, 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 não. Jesus não fez uma oração forte. Jesus não disse: fecha o olho porque eu já vi. Agora cai. Não, não, não. Jesus está ensinando. Porque libertação. Tem alguém comigo aqui? Libertação acontece, pastora Jéssica, não é com oração forte, é com a Bíblia aberta. Se tiver alguém para dar um grito, é agora. João 8,32, texto áureo da DTFN. Eu vou ler para ver se você dá glória. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Provoca alguém, diga assim: não existe libertação com a Bíblia fechada. Não vai falar nada. Ninguém fala nada comigo. É uns cultos de... O meu ministério é o ministério da libertação. Eu nem sabia que existia esse ministério. É novo. Eu pensei que libertação era no nome de Jesus. Não sabia que tinha que ter ministério para isso, não. Acho que Deus não está te vendo, né? Está na tua casa com um copinho de água em cima da TV. Não faz nada para você. Ouve, Jesus está ensinando. Olha para mim. Manifestou sem ser chamado, sem ser convidado. E foi gritar no culto que Jesus estava pregando. Olha o que aconteceu, 34. Dizendo: ó, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? O diabo já sabia quem era ele. Você está vendo guerra aqui? Não. O diabo já gritou o que ia acontecer. Você veio para nos destruir? Porque ele não está dizendo: você veio pelejar comigo? Você veio guerrear contra mim? Não tem guerra contra ele. Quando ele chega para vencer. Ele já entra na arena com a vitória. Sei que és o santo de Deus. Segura, eu gosto de Jesus. Olha o que está escrito. E Jesus repreendeu dizendo... Eu vou mudar a tradução aqui. JV, cala a boca. Já que gritou... Eu queria ver Jesus pegando... Ei, 3 obreiros, segura lá. Traz aqui, traz aqui. Coloca o microfone na boca dele. Me diga aí de onde você veio. Qual é o seu nome? Não, não.
Porque ninguém vai para a sinagoga, ninguém vai para o culto para ouvir diabo falar. Quem vem para o culto vem para ouvir Jesus falando. E onde Jesus fala, o diabo não fala. Por isso que o diabo gritou, Jesus gritou mais alto e disse: cala a boca, sai dele, porque hoje haverá libertação pela palavra. Estou quase chegando onde eu quero. Aí o demônio jogou ele no chão, saiu daquele homem, sem lhe fazer mal. 36, eu estou introduzindo, vai valer a pena. Todos ficaram, uau, incrível. Como que ele fez isso? O que acontecia nessa sinagoga? Alguém está admirado porque um mestre deu ordem aos demônios e os demônios saíram. Eu penso, o que acontecia nessa igreja quando alguém caía endemoniado? Se admiraram. Que palavras são essas? Pois com autoridade e poder ele ordena e os espíritos imundos saem. Parece que isso aqui não era comum nessa igreja. Parece que eles tratavam o diabo com uma maneira mais carinhosa. Não sei se eles acalmavam o demônio. Dá um copo de água para ela. Não aguento não. A Bíblia diz que Jesus terminou o culto. Gente, eu acabei de falar de 3 sinagogas para vocês. Uma ele ensinou, o povo se admirou. A segunda ele entrou, pregou, confrontou e o povo mandou ele embora. A terceira ele entrou, caiu um endemoniado. As sinagogas estavam no mistério puro, no tempo de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus saiu desse ambiente. Eu fiquei quase 30 minutos para explicar isso para vocês. Saiu desse ambiente e disse: eu penso, permita-me, eu imagino o cansaço espiritual, emocional, físico que Jesus estava, respondendo todos esses compromissos a pé, dando com libertação, com ensinamento. E ele era homem de carne e osso. Imagina o cansaço. Aí ele vai olhar para o lado e vai dizer para Simão: estou cansado. Quem sabe? O texto não diz. Penso. Simão olhou para Jesus e disse: mestre, vamos lá para casa. Vamos lá em casa. E aqui eu coloco o tema da mensagem de hoje. O nome Simão significa ouvinte ou aquele que ouve. Eu queria pregar hoje sobre milagres na casa de quem ouve. Eu tenho 30 minutos para terminar o texto. Repita comigo: milagre na casa de quem ouve. Jesus é aplaudido em Cafarnaum. Após terminar a libertação, culto de libertação, está todo mundo admirado e Jesus vai para a casa de Simão. Lembrando que Simão morava? Ninguém lembra? Em Cafarnaum. Simão morava? Alguém lembra onde ele nasceu? Betsaida. Você já deveria saber disso. Eu estou no 4º dia falando disso todos os dias. Anote. Eu vou perguntar terça que vem de novo. Jesus sai da sinagoga em Cafarnaum e é convidado por Simão para ir na sua casa. Ô gente, olhe bem para cá. Esse assunto aqui é sério. Homens, por favor, atenção. Acabou o culto.
Quando acaba o culto, o que a gente faz? Acaba o culto, a maioria vai comer alguma coisa. Quem não já jantou, vai comer e depois dormir. Esse culto acabou. E Simão disse para Jesus: bora lá para casa. A esposa de Simão era muito crente. Você já imaginou, mulheres, por favor, atenção. Você já imaginou teu marido termina o culto sem te avisar, sem mandar um zap, sem te perguntar nada? Chega na tua casa com 3 pessoas que você não conhece, sem perguntar se tem o que comer, se fez janta. Você já imaginou isso aqui, Tiago? Isso aqui tem tudo para dar uma confusão terrível. Não é? Tem um homem aqui, pelo menos comigo. Não dá para chegar sem avisar. O homem sabe disso, ou pelo menos deveria saber. A mulherada fica brava com isso, porque quando ela vai receber visita, ela quer preparar um ambiente, colocar cheiro. Ela levanta o tapete, tira a sujeira. Eu penso que às vezes as mulheres acham que a visita vai chegar e vai fazer assim, ó. Jesus está falando aqui. Mas Simão quer levar Jesus para casa. E Jesus vai, que é o mais poderoso. Enquanto algumas pessoas, exemplo, o evangelho de Mateus que nós lemos, o que antecede essa história é o centurião de Cafarnaum. O centurião, Jesus disse: eu vou na tua casa, sabe o que ele disse? Não precisa. Uma palavra. Simão não. Simão quer. O verbo encarnado na sua casa. Eu quero ele na minha casa. Eu faço questão de ter Jesus na minha casa. Simão não quer um lugar de encontro, porque tem pessoas que vieram no culto para se encontrar com Jesus, e quando ouve o amém, ela faz: Jesus, paz do Senhor, domingo eu estou de volta, e vai viver a vida dela. Mas Jesus, quando termina o culto, ele quer ir para a casa de Simão. Levante a mão, por favor, deixa eu profetizar. Ao terminar esse culto, Jesus quer ir para a sua casa com você. Amanhã, Jesus quer ir para o seu trabalho com você. Eu vou continuar. Amanhã, Jesus quer almoçar com você. Amanhã, Jesus quer tomar café da tarde com você. Amanhã, Jesus quer jantar com você. Jesus quer fazer parte da sua rotina. Leva ele para sua casa. Mas, porém, entretanto, todavia, levar Jesus para casa é complicado. Pergunta por quê? Porque não dá mais para fazer o que eu gosto de fazer. Bem devagar, porque eu quero que você pense. Como seria a sua rotina na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, se a todo momento você tivesse a percepção que Jesus estava lá? Será que você assistia o que está assistindo? Será que você trataria a tua esposa como você trata? Será que você gritaria os palavrões que você grita? Será que você trataria a sua família melhor?
Ou será que isso não mudaria nada na sua rotina? Certamente mudaria. Por isso que as pessoas preferem se encontrar com Jesus na igreja do que levar ele para casa. Subiu glória, parece. Jesus trocou o templo. Eu tenho 20 minutos. Jesus trocou o templo pela casa de Simão. Olhe para cá. Alguns arqueólogos encontraram uma escavação em Cafarnaum. E na escavação encontraram pedras de calcária, que provavelmente era do que as sinagogas daquele tempo eram feitas. Não era um material tão nobre, porém era um material nobre, porque naquele tempo as pessoas que moravam em Cafarnaum, como eu disse para vocês nos primeiros dias, eram pescadores e pessoas simples. Então as casas que estavam ali geralmente eram de barro. Aquelas casinhas de barro que até hoje tem algumas no Nordeste. Alguém já viu casa de barro? Pronto. Geralmente as casas daquele tempo eram casas de barro. A casa de Simão provavelmente era uma casa pequena e uma casa de barro, uma casa de pescador. Jesus trocou a sinagoga para entrar em uma casa feita de barro. Tem alguém comigo aqui? Jesus trocou o lugar religioso. Alguém lá? Para entrar dentro de uma casa de barro. Sinagoga, um lugar religioso. Casa, um lugar de intimidade. Sinagoga, um lugar litúrgico. Casa, um lugar de profundidade, de estar perto. Quem está na sinagoga geralmente fica longe, mas quem está em casa fica perto. Jesus está trocando o lugar distante da sinagoga para a intimidade de dentro de uma casa pequena de barro. A casa era de barro, a casa era simples, a casa era pequena, mas Jesus decidiu entrar nessa casa. Tem alguém para entender isso aqui? Tem alguém para entender isso aqui? Qual é a casa de barro que ele decidiu entrar? São essas casas de barro que é a questão nessa terça-feira. Jesus trocou o templo para morar, habitar e entrar dentro de casas de barro. Assim diz a palavra do Senhor: eu não habito em templo feito por mãos humanas, eu habito em pessoas. Você provoca quem está do seu lado e diga: Jesus trocou a sinagoga pela casa de barro. Jesus entrou na casa, e dentro da casa de barro tinha uma mulher que estava, eu gosto do relato de Lucas, por isso que eu coloquei Lucas agora, com muita febre. Não existe outro relato bíblico, nem de Marcos e nem de Mateus, que está dizendo muita febre, está dizendo febre. Passou porque você leu Lucas, porque o médico aqui é ele. Então você tem quem entende de febre, é Lucas. E Lucas está dizendo, não era uma febre qualquer, era muita febre. A febre muito alta. Eu gosto do texto, porque a Bíblia diz que quando Jesus entra, ninguém pediu para fechar a porta. Gente, eu fiz visita a minha vida inteira. E geralmente quando você chega numa casa onde tem uma pessoa que está acamada, talvez alguém já teve essa experiência, traz um constrangimento no meio da família. Alguém corre e fecha a porta, alguém não tenta tocar nosso, um quartinho lá no fundo, sabe? Porque a gente sempre tenta esconder. Não sei se por constrangimento de mostrar, ou se constrangimento da pessoa que está acamada, que não quer ser vista, causa um sentimento de, você não sabe, se pergunta como você fica. Às vezes nos chama para orar, às vezes não. Mas nesse caso aqui, Jesus entrou numa casa de barro,
Lá tinha uma mulher enferma e ninguém escondeu ela. Pelo contrário, rogaram, pediram para que Jesus fosse até ela. Oh, glória! Pediram para que Jesus fosse ao encontro dela. Pediram para que Jesus fizesse, intercedesse, colocasse as mãos. Oh, eu não sei quem foi, pastor, a Bíblia não diz o nome da pessoa, mas alguém falou para Jesus: Jesus, já que você está dentro dessa casa aqui, aproveita, entra naquele quarto. Lá tem uma mulher, ela servia, ela era ativa, ela te adorava, mas agora, olha como ela está com uma febre. E olha lá, onde que ela está? Ela está escondida, ela está acamada. Gente, eu falei isso aqui e eu volto a dizer: febre não é uma doença. Febre é o corpo sinalizando que existe alguma coisa errada, indevida. Naquele tempo, naquela época, havia 3 tipos de febre, culturalmente falando. Era a febre de Malta, que causava anemia, e popularmente era conhecida por infecções, por bactérias de animais. Existia a segunda febre, que era a febre de foice. É uma doença infecciosa causada pela bactéria de Silemones. A transmissão dessa doença é a partir de alimentos. Porém, existia a terceira doença, que todos os historiadores sérios comungam na mesma ideia, que era isso que ela tinha. A terceira tipo de febre era a febre de malária. Pela região de Cafarnaum ser uma área úmida, pantanosa da Galileia, as febres de malária costumavam ser alta e podia vir trazendo calafrios, suores, dores no corpo, convulsões e até levar à morte. Essa mulher está com febre alta, provavelmente com malária, não tem antibiótico, não tem médico, não tem remédio, não tem o que fazer. É só esperar a morte. Não há o que fazer. Pasme. Agora a hora que você tem que pegar isso aqui. Essa mulher, ela está com malária, não porque era irresponsável, mas porque ela dividia espaço com o mosquito que causava essa doença. Então ela não está doente por causa dela, ela está doente por causa do ambiente que ela está, o ambiente que ela mora, o lugar onde ela reside. A doença não é porque ela não tomou uma chuva, ou não tomou o que precisa, não comeu direito, a imunidade estava baixa. Isso aqui é por causa do ambiente que ela estava, o que ela estava rodeado, o que rodeava ela, o que tinha em volta dela, os seres que ela precisava dividir espaço. Não era falta de fé, era o ambiente que adoecia. Não era falta de culto, era o ambiente que estava adoecendo. Não era falta de oração, era o ambiente e as pessoas que estavam em sua volta, que estavam ali adoecendo. E Jesus sabia disso. Ela está com febre, ela está quase desfalecendo, mas alguém não escondeu a necessidade dela. Alguém mostrou a necessidade dela para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, tem mão levantada ali. Gente, escute isso. Quando você sentir alguma dor, vá ao médico. Não está se sentindo bem, vá ao médico. A medicina está aí para isso. Mas antes de ir ao médico, conte para Jesus o que está acontecendo com você. Antes de
de fazer exames, diga para Jesus o que está acontecendo. Alguém vai perguntar: pastor, quem foi que pediu? Não sei. Não sei se foi Simão, não sei se foi sua esposa, não sei se foi algum dos discípulos que acompanhou, mas alguém pediu, alguém clamou. E quando eu vejo alguém dentro de casa ou dentro da casa de barro clamando por alguém que não pode clamar, porque essa mulher, pastora Jéssica, ela não pode clamar, ela não tem força para gritar, ela já está em um coma, ela já está desacordada, ela já está esperando a morte, não tem o que possa fazer, ela não tem como gritar, ela não tem como pedir, ela não tem como perceber que Jesus entrou dentro da casa dela. Já não dá mais tempo para isso, já não dá mais tempo para ver que Jesus entrou dentro da casa de barro. Mas que bom que tem uma pessoa ali, e essa pessoa vai clamar por ela, quando ela não pode clamar. Pastor, eu ainda não peguei, eu percebi, mas eu vou ler um texto, para ver se você pula dessa cadeira para dar um grito de glória. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26, se você pegar, você reage. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Levante a mão, eu tenho uma palavra profética para entregar na DTFN esta noite. Jesus entrou dentro da casa de barro, ele encontrou as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus fracassos, os seus traumas, e talvez você está pensando que tudo isso vai assustar Jesus, e Jesus vai sair de dentro da casa de barro, mas para tua surpresa, dentro da casa de barro tem alguém intercedendo e dizendo o que você não pode falar. Levante a mão. Nesse culto de terça-feira, o Espírito de Deus está intercedendo pela sua vida. Se tiver alguém que acredita nisso, dá um grito de glória a Deus e adora. Levante a mão. Pegue essa mão, coloque no ombro de alguém e diga assim: quando você não dá conta de clamar, Ele clama por você. Quando você não dá conta de pedir, Ele sabe o que você precisa. Te calar, chorar para cantar. Se você não tem o Espírito Santo, por favor, faça silêncio. Agora, se você tem, levante as duas mãos para cima, porque nessa noite o Espírito Santo está intercedendo por você. E assim diz o Senhor pela palavra: eu não vou sair de dentro da casa de barro, pelo contrário, eu vou levantar o que estava caído dentro da casa. Haverá. Levante a mão direita, dedo de profeta, aponta para alguém e diga assim: ele entrou dentro da casa de barro e ele já viu o que está caído, e tem alguém dentro da casa de barro intercedendo por quem está caído do lado de dentro. Será que tem 3 pessoas aqui? Não, alguém precisa pegar isso aqui. Pastor Mike, se ninguém pegar, pega o Senhor comigo. Pega o Senhor comigo. Eu estou pregando para mim que você chegou aqui. Todo mundo que olhou para você achou que você estava de pé. Aliás, você vestiu a sua máscara, vestiu a sua melhor roupa, pegou a sua Bíblia, chegou aqui. Alguém perguntou: está tudo bem? E você disse: está tudo bem, vai tudo bem, nada está fora do lugar. Mas dentro de você tem alguma coisa que está caída, tem uma febre que está te derrubando, e Jesus está dizendo: eu entrei para mudar o que estava caído dentro de você.
falar. Uma pessoa acamada dentro de casa não assusta Jesus. Febre. O que febre causa? Indisposição, dores, mal-estar, vômito, calafrios. Tanta coisa a febre causa. Uma das características da febre é o corpo não conseguir se adequar com o ambiente, com a temperatura do ambiente. Às vezes está quente, está todo mundo suando, está todo mundo sentindo, mas a pessoa que está com febre não sente nada. Pelo contrário, ela sente o oposto da temperatura do ambiente. Quando está frio, ela sente calor. Mas quando está calor, ela quer coberta. É muito esquisito a febre. Ela não deixa o corpo adequar com a temperatura do ambiente. E isso não é externo, é interno. Não é que ela quer sentir isso, é que ela sente ainda que não queira. É por isso que você chega nos cultos como esse, onde já tem um chorando, um com a Bíblia aberta, outro anotando, outro chorando, outro pulando da cadeira, outro falando em línguas. Tem alguém do lado assim. Aí você pensa, não está sentindo? Não, ela está febril. Mas Jesus não ignora quem tem febre. Jesus se aproxima. Tomou pela mão, e a febre a deixou. Olha o texto que está ali. Inclinando-se. Na sinagoga ele saiu. Nela ele se inclinou. Porque a febre não afasta ele, aproxima. Repreendeu, e a febre o deixou. Eu gosto do texto de Mateus. Agora muda para Mateus, é o mesmo texto, 8,15. Põe Almeida Corrigida Fiel. Depois você coloca Marcos 1,31. E tocou-lhe na mão, e a febre. Coloca Lucas 1,31. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e não, eu gosto desse texto aqui. De novo, pegando pela mão Lucas é o único que diz que ele chegou, se inclinou e orou e fez. Marcos e Mateus diz que ele pegou na mão e levantou. Levantou ainda com febre. Não esperou a febre baixar para levantar. Era enquanto ela se levantava. Eu não posso esperar as coisas acontecer para começar a fazer. Se levante ainda com febre. Jesus pegou na mão e a levantou. Eu quero falar aqui, eu não sei se eu falo, Tiago. Manda a mão nessa bateria, Tiago. Olha aqui para mim, porque a maioria das pessoas esperam a febre baixar para depois levantar. Jesus não. Jesus levanta ainda com febre. Só ele acredita em quem ninguém acredita.
Tem gente que espera ficar pronto para começar a usar. É por isso, Zaqueu, que eu apanho nessa cidade, porque eu acredito em que ninguém acredita. Eu dou oportunidade para quem ninguém está. Eu não quero nem saber se ainda está com febre. Eu levanto, porque sei que enquanto levanta, Jesus também. Dinâmica do reino. Levanta primeiro e cura depois. Eu vou de novo. A dinâmica do reino é: se levante primeiro e eu te curo. Depois, primeiro você levanta. Ah, meu Deus do céu. Tem hora que isso aqui dá um nó na minha cabeça, porque tem horas que Jesus nos manda profetizar o que nós gostaríamos de viver. E isso aqui dá um nó para quem prega. Tem vezes que você está profetizando cura com alguém doente em casa, profetizando porta aberta enquanto a porta na sua casa está fechada. Quantas vezes vocês cantaram milagre aqui em cima precisando de milagre? Às vezes chega a dar um nó na cabeça e dizer: Jesus, por que o Senhor não faz o milagre primeiro e eu conto depois? Por que eu não faço? O Senhor não me faz viver um milagre primeiro e depois eu profetizo o milagre? Jesus está dizendo: porque na dinâmica do reino é diferente. Você fala sobre cura primeiro e eu curo depois. Você fala sobre restauração primeiro e eu restauro depois. É isso. Continua pregando sobre nova vida, para que enquanto você prega, Jesus vai dar uma nova vida para a sua família. Faça, se levante, se posicione. Levante a mão direita aos céus, por favor. Pega no ombro de alguém, mas sacode ele, mas com força agora. Sacode ele com força. Sacode ele com força. Sacode mais, que eu estou vendo. Diga para ele, diga para ela: se levanta primeiro. A cura acontece enquanto você se levanta. O milagre acontece enquanto você se levanta. Eu não preciso que Jesus faça para me dizer que Ele é. Ele não preciso primeiro que Jesus faça para dizer quem Ele é. Eu sei quem Ele é, mesmo que Ele não faça. Eu sei. Eu não vou esperar a cura acontecer para dizer que Ele cura, porque ainda que Ele não curar, eu sei que Ele cura. Ela se levantou e imediatamente, a febre saiu enquanto ela se levantava. Está entendendo isso aqui? A febre saiu enquanto ela se levantava. Agora peraí, ela se levantou e a febre, não, olha aqui para mim, meus olhos verdes agora, por favor. A febre o quê? Cadê Elisa? Tá aqui Elisa, não? Tem enfermeira aqui? Ninguém é enfermeiro hoje? Ninguém trabalha na área da saúde? Quando seu filho, filha, esposa está com febre, você coloca o termômetro. Toma remédio. Aí você confere o termômetro. Aí quando você confere o termômetro, o que você diz? O que acontece com a febre? Quando você toma remédio e está com febre, o que acontece com a febre? Baixa. Aqui, a febre não baixou. A febre não vai baixar. A febre vai deixar. Porque quando a febre vai baixando, Priscila, a febre vai baixando devagar, é devagar. Está no 40, aí 39,5, aí 39, aí 38,5, aí 38, aí 36. Agora está baixando. Aí quanto mais vai baixando, mais o corpo vai melhorando. Jesus está dizendo: olha, o que eu estou fazendo vai ser algo tão extraordinário, que a febre que você chegou aqui, ela não vai baixar, ela vai deixar você. Por que a febre precisava baixar, pastor?
Porque quando a febre deixou, ela serviu. Ela se levantou e foi. Geralmente quando serve se usa o quê? Me ajuda, por favor. Geralmente quando serve se usa o quê? Com que você serve? Hã? A bandeja fica na onde? Não. Precisa ter mão para servir. A mão faz parte do serviço. Não é? Ela está deitada. Jesus tomou? Porque Jesus está tocando exatamente no lugar onde impossibilitava ela de servir. Tem alguém comigo aqui? Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. Eu vou profetizar e eu vou profetizar de olhos abertos. O diabo está pensando que ia te parar. O diabo está pensando que essa febre ia te desviar. Mas assim diz o Senhor, nessa terça-feira, eu estou tocando exatamente no lugar onde te impossibilita de servir. O que aconteceu quando Jesus tocou? Ela se levantou e foi. Me impressiona muito o milagre que não me sinaliza para o serviço. Toda pessoa que é curada por Ele deseja servi-lo. Tem 3 aí. Tem pessoas que gostam de ser servido, mas não gostam de servir. Jesus está curando alguém que gosta de servir, mas não pode. Porque está enfermo, porque está doente. Jesus está dizendo, nesse culto de terça-feira, eu estou removendo a febre, eu estou tocando nas mãos, e eu estou te dando uma oportunidade de servir novamente. Eu não sei o que te tirou do serviço, mas Jesus hoje está te chamando para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não serve, não serve. Pregador que não serve, não serve. Pastor que não serve, não serve. Diácono que serve, não serve, não serve. Presbítero que não serve, não serve. Tocador, músico que não serve, não serve. Quem canta e não serve, não serve. Que climão. Para que eu fui contrariar? Provoca quem está do teu lado e diga: se você não serve, você não serve. 3, aleluia, eu contei. Quem era que estava doente na casa? Quem é que estava doente na casa? E quando a cura acontece, quem vai servir? Nós estamos lendo certo isso? Então o que tinha de doente na casa, quando é curado, é o que mais serve. Eu posso tentar de novo, pastor Valdir? Você está dizendo, olha o que eu estou profetizando para você pegar. O que tem de doente na sua vida, no seu casamento, na sua história, nas suas finanças, na sua família. Assim diz o Senhor: quando eu curar essa área da sua vida, vai ser a área que você mais será bem sucedido. Eu vou profetizar: uma ferida curada é o nascimento de um novo ministério na sua. Levante as mãos. Assim diz o Senhor: a área que o diabo mais luta contra a sua vida será a área que Deus mais vai te usar para curar pessoas. Tem alguém que pega essa palavra, dá um pulo dessa cadeira e solta um grito de glória a Deus para adorar. Em pé como estamos, deixa eu ler porque eu não volto.
Me dá 2 minutos e eu leio e nós vamos embora. O esboço ficou todo para trás. Pastor, por que o primeiro milagre que Jesus vai fazer vai ser na casa de Pedro? Na casa de Simão. Antes de Jesus levar Simão para o campo, Jesus levou Simão para casa. Para ensinar algumas coisas. Primeiro, ministério começa em casa. Não adianta, Simão, você ser uma rocha lá fora e dentro da sua casa você ser uma pedra de tropeço. Segunda lição que Jesus queria dar para Simão: eu posso cuidar dos teus, enquanto eu também estou cuidando de ti. Terceira lição: servir é a resposta à graça recebida. Eu vou falar de novo isso aqui. Servir é a resposta à graça recebida. Quem mais recebeu de Deus, mais quer oferecer a Deus. Quanto maior o testemunho da pessoa, maior a entrega dela. É ou não é? Quarto, o toque de Jesus pode derrubar barreiras. Quinto, aprenda a levar Jesus para a sua casa e não apenas para a sua vida. Isso aqui você tem que me ajudar. Olha nos olhos de alguém e diga assim: leve Jesus para a sua casa e não apenas para a sua vida. Tem gente que tem Jesus na vida, mas não tem Jesus na casa. Deixa eu continuar. Sexto, aprenda que o evangelho é prática e não só teoria. Sétimo, a cura que leva a vocação. Todos que são curados, junto com a cura, recebe a vocação e a dádiva de servir. Se você não serve, é porque você não quer. A porta do serviço está aberta. 8, nada está pequeno demais para Jesus cuidar. Alguém poderia dizer: é só uma febre. Para qualquer pessoa era só uma febre. Mas o Jesus que ressuscita mortos também é o Jesus que para curar febres. Levante a mão, porque Jesus cuida do que é grande, mas também cuida daquilo que é pequeno na sua vida. Nono e último, discipulado começa na particularidade e não no público. Tem gente que quer o púlpito, mas não quer o secreto. Quer o altar, mas não quer a intimidade da leitura e o sentar para o aprendizado. Quem não senta para ouvir, quem não senta para aprender, jamais pode se levantar para ensinar. Eu termino essa mensagem. Coloque a mão no seu coração. Por 30 segundos eu convido você a fazer uma oração, chamando Jesus para ir na sua casa. E eu termino com uma bênção. Ore. Diga para Jesus: Jesus, talvez eu nunca fiz esse convite para o Senhor. Talvez eu já fiz ele espiritualmente, sei lá, no meu coração. Mas eu nunca orei te convidando. Eu estou te convidando. Vamos lá para casa. Me ajuda a tirar de lá o que não está te agradando. Mas saiba que se você chamar ele para lá, ele vai mudar algumas coisas. Ele vai tirar algumas coisas que você não quer que tire. Vai mexer em algumas coisas que você não quer que mexa. Nenhum ambiente é o mesmo quando Jesus passa por lá. Conta para ele. Diga: Jesus, vamos comigo. Senta do meu lado quando eu estiver mexendo no celular. Senta no meu sofá quando eu pegar o controle da televisão. Encosta lá do meu lado, no meu trabalho. Fica pertinho de mim. Entra no meu quarto. Acesse o meu banheiro, minha sala. Diga para ele. É uma oração. Você consegue fazer ela? Algumas coisas vai mudar.
esse marido que aqui é um santo, mas em casa é um demônio, Jesus vai libertar ele hoje. Essa esposa que aqui é uma bênção e lá é uma tribulada, Jesus vai libertar ela hoje. Esse filho que só se controla aqui dentro, Jesus vai dar um calmante nele. Chama aí Jesus. Manda Jesus, chama. Se teu marido não chamar, chama você. Se teu pai não chamar, chama você. Diga, Jesus, vamos lá. Vem ver a bagunça que está aqui em casa. Tira daqui o que não está te agradando. Remove. Isso. Simão, eu vou te levantar. Mas não adianta ter um ministério forte e uma casa fraca. Eu não vou deixar ninguém ferido dentro da casa de barro. Eu vou levantar quem está caído. Eu vou animar quem está desanimado.